que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre você hoje e sempre. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Amém, até aí. Oremos. Querido Deus, Pai de amor, estamos aqui, Pai, para adorar o Senhor. Estamos aqui porque o Senhor é o amor. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E pedimos, Pai, nesse momento que o Teu Santo Espírito abra o coração, o entendimento de cada um daqueles que estão aqui nesse momento, para compreender a Tua palavra, para viver a Tua palavra, meu Deus. Querido Pai, nos transforma cada dia mais a imagem de Cristo. Faça com que o Teu povo, Pai, ame como Cristo amou, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por causa do pecado, nós vivemos em um tempo de apatia, de indiferença com as pessoas que estão ao nosso redor. Seja pessoas que estão passando por bons ou pessoas que estão passando por más situações. Com certa frequência, nós perguntamos às pessoas que nos relacionamos aqui na igreja, ou no trabalho, ou na escola, como elas estão. Só que se formos sinceros, nós fazemos isso por pura formalidade e não por um interesse honesto e servil de amar essa pessoa, de modelar Cristo com aquela pessoa que está próximo de nós. Mas, meus irmãos, porque nós somos a igreja de Cristo, e porque nós estamos aqui nesse momento vivos, e a nossa missão é a missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, nós precisamos voltar os nossos olhos para o texto sagrado e entender, ou lembrar, o que é o amor. O que é o amor? Em primeiro lugar, eu quero colocar para vocês essa noite que Deus, Ele é amor. Dizer que Deus é amor significa dizer que Deus, em sua natureza, Ele ama. E isso não muda. Deus, Ele é a fonte do amor. O amor flui diretamente dEle. O amor está sobre todas aquelas pessoas que têm conhecimento dEle. E esse amor, meus irmãos, ele alcança as pessoas que estão perto daquelas pessoas que amam a Deus. Eu queria ler com vocês um segundo texto essa noite. Queria ler só os últimos versículos de Gênesis 19, do versículo 27 ao 29. Eu vou ler esse texto para vocês. Em Gênesis, no capítulo 19, nós temos a história de Ló. E quando Deus poupa a vida desse homem, de suas filhas, numa história fantástica, que Hollywood não conseguiria fazer um roteiro mais interessante que esse. Só que vocês, depois, quando puderem ler o texto de Gênesis 19, vão ver que Ló era um homem que hesitava a ouvir a voz de Deus. Ló, vendo aquela situação,
não acreditou que ele tinha que tomar uma ação naquele momento, então ele hesita. Mas mesmo assim, Deus salva a vida de Ló. E a partir do versículo 27 diz mais ou menos assim: na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Meus irmãos, eu fico fascinado com esses últimos versículos, porque Deus salvou a Ló pelo amor que ele tinha a Abraão. Que fantástico isso! Deus salva, Deus cuida de pessoas que são hesitantes, pessoas que falham, pessoas que erram por causa do amor que ele tem aos seus filhos. Que coisa fantástica! Amados, o nosso Pai, Ele nos ama, e esse amor não muda. E é porque esse amor, ele é imutável, que nós não fomos consumidos após a desobediência do Éden. E é por esse amor que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio de Cristo. E é por Ele, por esse amor perfeito, que hoje e sempre nós seremos sustentados pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. E é por esse amor que nós não merecemos, que pessoas ao nosso redor são abençoadas, porque Deus nos ama. Esse amor que procede de Deus, meus irmãos, ele é um amor que regenera, ele é um amor que renova, que nos torna novas criaturas, e a consequência natural dessa regeneração é que nós vamos ser cada vez mais conformados à imagem de Deus. Meu irmão, o amor é uma evidência da transição da morte para a vida. E é por esse amor, é pelo amor de Deus, que nós sabemos que nós já passamos da morte e estamos na vida. Isso, como bem aponta Calvino, não significa dizer que o homem é o seu próprio libertador, como se ele pudesse, por amar os seus irmãos, resgatar-se da morte e aí granjear para si a vida. Aqui o amor é um símbolo seguro da regeneração. E assim, o amor, ele procede de Deus. E eu sou regenerado e feito ainda mais à imagem de Deus. E porque Deus, ele age através de mim, eu posso agir em amor por aquelas pessoas que estão ao meu redor. Hoje nós tivemos uma prova disso, isso foi fantástico. Pessoas foram usadas por Deus para que houvesse o almoço. Pessoas irão para um congresso para ouvir do amor de Deus, porque houveram irmãos que se colocaram numa cozinha durante 2 dias, no calor da cozinha, às vezes caindo com a água que estava no chão, às vezes se machucando. E ele sabe por que eles fizeram isso, meus irmãos? Porque Deus amou essas pessoas. E porque colocou o amor no coração dessas pessoas para amarem outras pessoas. Hoje, mais cedo, na EBD, nós estudamos o livro de Neemias. E no capítulo 1 de Neemias, no versículo 4 e no versículo 5, no versículo 4, diz assim: quando Neemias recebe de Anani a informação que Jerusalém havia sido destruída, que os muros haviam sido colocados ao chão e que as pessoas estavam numa situação muito ruim, sendo castigadas pela fome, pela humilhação. E aí quando Neemias ouve isso, ele fala assim: quando ouvi essas coisas, eu me sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Meus irmãos, quem coloca uma compaixão, uma empatia como essa, não vem de Neemias essa empatia, vem de Deus. É Deus que coloca o amor, que colocou o amor nesse homem, para que ele pudesse sair de uma distância que, como se fosse de Brasília a Fortaleza,
para que ele pudesse amar pessoas que ele nunca tinha visto. Pessoas que passavam por situação de fome, de humilhação. Israel naquele momento, Jerusalém naquele momento era motivo de chacota internacional, porque todos os povos tinham invadido e tinham saqueado aquela cidade. E Neemias vai até aquele lugar. Ele deixa uma posição real de ser copeiro do rei, como se fosse um primeiro-ministro, e ele vai amar pessoas que ele não conhecia. E nós precisamos nos perguntar essa noite: será que o amor de Deus, que me salvou, que me resgatou de uma vida que não era vida, mas era morte, será que esse amor que habita em mim tem me levado a amar as pessoas que estão ao meu redor? Será que esse amor tremendo tem me levado a amar as pessoas desta igreja? Será que eu tenho vindo a esta igreja apenas para poder dar uma aparência de cristão, falar para as pessoas no final do culto, tudo bem, como é que você está, dar alguns sorrisos e ir embora? Meu irmão, o que o amor de Cristo tem feito no seu coração? O amor de Cristo, aqueles que conhecem ao Senhor, o texto que nós estamos estudando hoje no versículo 8, fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar a Deus implica conhecimento. Se você conhece a Deus, se você ama a Deus de verdade, você conhece a Deus. E se você conhece a Deus, meu irmão, você ama as pessoas ao seu redor. Você não vive uma vida simplesmente uma vida formal, uma vida de aparências, uma vida de capas, de máscaras, mas você vive uma vida real, meu irmão. Você ama a pessoa que está ao seu lado, você liga para o irmão no aniversário dele, você pergunta: meu irmão, o que está acontecendo de ruim na sua vida, o que está acontecendo de bom? E se esse irmão fala para você uma coisa que está acontecendo de errado, você se preocupa, ora com ele, gasta tempo com ele, meu irmão. Nós precisamos ser uma igreja assim, uma igreja que ama. Mas uma igreja que ama, ela ama dentro da igreja e ela ama para fora da igreja. Uma igreja verdadeira que tem Cristo no seu coração, que tem Deus no seu coração, que é o verdadeiro amor, é uma igreja que ama para as portas, das portas de fora da igreja. Quem ama a Deus, porque sabe que Deus o salvou de uma vida eterna sobre a ira dele, que salvou do inferno. Essa pessoa, meu irmão, ela quer todas as pessoas ao seu redor conheçam a verdade do Evangelho. Você faz no seu trabalho isso, meu irmão? Será que as pessoas sabem da verdade do Evangelho, do amor de Deus através de você? Ou você é apenas aquelas pessoas: aquele cara é crente, mas ele não tem um bom testemunho. Nós precisamos pensar sobre isso. Pelo pecado que há em mim, meus irmãos, há uma pulsão em não me interessar pelo que acontece com as pessoas ao meu redor. A cultura que nós estamos inseridos, ela meio que incentiva essa situação de não me importar com o que acontece com o meu próximo. Só de cuidar da minha própria vida, dos meus próprios problemas, dos problemas talvez dos meus familiares, mas não mais do que isso. Pelo pecado que nós ainda temos que lidar, nós não amamos como convém e nós temos grande indiferença com a dor que cristãos e que não cristãos sentem. Grande indiferença. Nós precisamos acabar com isso. Não por nós mesmos, mas pedir que Deus nos ajude a amar as pessoas que precisam receber esse amor de Deus, que precisam conhecer essa experiência que renova a vida do cristão, da pessoa. Mas quem conhece a Deus, meus irmãos, quem conhece a sua palavra, quem medita na palavra de Deus de dia e de noite, quem medita na palavra de Deus com alegria, ele é levado pelo Espírito Santo a amar o seu próximo. Amar
é uma decisão, é uma ação. Em 1 João 3, versículo 18, um pouco atrás do texto que nós acabamos de ler, diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Falar para o amor. Quando muitas vezes eu cresci em igreja, e normalmente quando toca aquela música Alegria ou A Paz do Senhor, aí você fala para o seu irmão: ah, meu irmão, eu te amo. Mas, meu irmão, a gente tem que ir um passo à frente disso, só de dizer eu te amo, sabe? É bom dizer que eu te amo. Se você quiser falar para mim depois do culto que você me ama, eu aceito. Mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui no versículo 17 do capítulo 3 está dizendo assim, ó: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se eu tenho condições de amar o meu irmão e não amo, como é que o amor de Deus permanece em mim, meu irmão? E condições aqui não é só dinheiro, não é só posse, é tempo, é capacidade intelectual de olhar para a palavra de Deus e ver na palavra de Deus a maneira como instruir aquele irmão. Não são só os pastores e os presbíteros e os diáconos e os professores da EBD que são capazes de instruir. Se você é um cristão, se você lê a palavra de Deus, se você ora ao Senhor, se você ama ao Senhor e Deus habita em você, porque Deus é amor, você é capaz de instruir uma pessoa que está passando por dificuldade. E nós precisamos começar, como igreja, a nos preocupar com isso. Sabe por quê? Porque às vezes chegam visitantes na nossa igreja e passam 1, 2, 3 meses e ninguém nunca falou com essa pessoa, nunca chegou naquela pessoa e falou assim: ei, meu irmão, vamos conversar, vamos tomar um café comigo? Quando for época de manga aqui na igreja, vamos comer uma manga comigo ali na igreja, que agora não é época, mas quando for, vocês vêm conversar comigo, que tem manga. O nosso amor é colocado em prática quando transferimos aos nossos próximos o amor que nós recebemos de Cristo na cruz. Quando esquecemos de nós mesmos, dos desejos de servir a nós mesmos, e aí buscamos o bem do nosso próximo, então nós amamos como Deus nos amou. Pensa comigo, meu irmão. Cristo, o Criador desse universo, aquele que criou a mim e a você, ele se rebaixa ao nosso nível e nos procura. Sendo nós corruptos, pecadores imundos, Deus, ele vem e nos procura, ele vem e nos ama. Sabe por quê? Porque nós mesmos não tínhamos condições de procurar o Senhor e amar Ele. Mas porque Ele nos amou primeiro, então nós somos capazes de amar o nosso próximo. Existem duas coisas que o cristão tem que saber na vida dele para a salvação. A primeira, que diz lá em Romanos: quem crê que Cristo veio e se sacrificou por nós e viveu por nós para nos dar vida, e confessar isso com a sua boca, será salvo. Mas o segundo grande mandamento é amar o seu próximo, assim como Deus te amou. Falar de amor em dias como esses que nós vivemos, onde as pessoas são tão indiferentes, onde você está dirigindo e do seu lado está passando uma pessoa com um bebê nesse frio, caminhando pelo relento. Ou quando a gente vê inúmeras situações de violência e o nosso coração não se move. Quando a gente ouve uma notícia que em Cuba caiu um avião e 100 pessoas morreram e o meu coração não sente nada, meu irmão, precisamos ter o amor de Deus no nosso coração para podermos sentir algo diferente, porque Cristo renova a nossa vida. Se você não sente nada de diferente no seu coração, você precisa parar um pouco e pensar a sua vida. Será que eu mesmo entendo? Será que eu entendo de verdade esse amor tão grande que Deus teve comigo? Eu preciso parar e pensar. Nós precisamos fazer isso todos os dias.
A minha oração essa noite, meu irmão, é que nessa semana você seja instigado a ter compaixão por aquelas pessoas que estão sofrendo na nossa igreja, a ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo em Brasília, e que você faça alguma coisa, que você se movimente, que você saia desse estado de apatia e viva pelo Senhor da mesma forma como Ele viveu por você. Essa é a minha oração. Que o Senhor, meus irmãos, abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre.